Bem-vindos a este direto da Casa das Artes e Conhecimentos. E já aqui tenho estado com o professor Vítor da Fonseca, que é um amigo, um professor, portanto temos já uma relação de muitos anos, uma relação muito interessante, uma relação que tem sido para mim fundamental em termos da minha carreira como psicólogo, e é realmente um grande prazer ter aqui outra vez o professor Vítor da Fonseca hoje para falar destas questões que são a neuropsicopedagogia. No fundo, esta ligação de várias áreas que estão cada vez a tornar-se mais importantes, porque digamos que esta soma é mais importante que as partes, eu, claro, que vou passar aqui a palavra ao Vítor da Fonseca, sem deixar de reforçar aqui este conceito. Vítor, já são mais de 40 livros sobre pedagogia, não é? Enfim, uma obra muito extensa. São, enfim, muitos anos dedicados com paixão à problemática da nossa... E não se admirem de eu deverem, por vezes, ajustar aqui o microfone. Da nossa conversa longa, digamos, sobre a neuropsicopedagogia. E essa visão muito interessante que colocaste é para nós fundamental, que é a noção de que a soma é mais importante, o todo é mais importante que a soma das partes, não é? Esse todo, no fundo, a ambição da neuropsicopedagogia. Há hoje também designações próximas, a neuroeducação, a neuropedagogia. Eu coloco, de alguma forma, estas três componentes num sistema mais abrangente, não é? No fundo, para ver as implicações das neurociências educacionais e as implicações que, no fundo, a ambição de estudar melhor a aprendizagem e o ensino estão a ser hoje muito abordadas internacionalmente. Gostaríamos depois de ver porque é que emergem estas novas contribuições, as neurociências educacionais, que vão ser favoráveis, no fundo, não só a quem aprende, como também a quem ensina. No fundo, estaremos aqui numa dimensão também de estudar a arte e a ciência do ensino, para além da ciência da aprendizagem. Portanto, gostaríamos depois de fazer uma análise das implicações no que se chama o processo ensino-aprendizagem, e esse aspecto coloca-nos perante um fenómeno importantíssimo, que é a transmissão cultural entre gerações, não é? Essa dimensão fundamental que é a pedagogia, no fundo, em que um ser imaturo, com uma relação e uma interação social com um ser maturo, acaba por ser receptor de valores, de competências, de conhecimentos, de atitudes, de disposições, de um ser, de facto, experiente. Portanto, essa relação entre dois sujeitos, essa intersubjetividade, também a ser estudada. De um lado, a questão de estudar a função do órgão de aprendizagem, daí a questão da neurologia, não só a história deste órgão, no fundo, sob o ponto de vista da sua evolução filogenética, depois a sua estrutura, porque é que ele está organizado dessa forma, os seus eixos de organização, depois as funções que ele produz e as disfunções a que pode estar sujeito, por acidentes, por lesões, por doenças propriamente, e, de certa forma, também a dimensão desse instrumento, de facto, que se constrói ao longo da aprendizagem, não é? Porque a aprendizagem é um paradigma da espécie humana. Muitas espécies, de facto, aprendem, mas a nossa espécie é a única que aprende e ensina. E, de certa maneira, essa característica única coloca a importância das neurociências no campo do meio
do fenómeno da educação. Por isso, nós gostaríamos de ver a neurologia estudando exatamente a estrutura e a função do órgão de aprendizagem, a psicologia estudando os instrumentos e as ferramentas que permitem, digamos, o processamento da informação, a captação, a sua filtragem, o seu armazenamento, a sua evocação, a sua planificação e execução da informação. Daí se trata, enfim, de como é que a apropriação do conhecimento e das competências ocorre num período temporal, não é feito, digamos, num dado momento, e depois, no fundo, estudar que esse cérebro adquire vários papéis, não é? Um cérebro corpóreo, é um cérebro falador, comunicador, é um cérebro depois leitor e escritor, é um cérebro matemático e depois um cérebro, enfim, crítico e criativo. Não é? É essa dimensão que junta as artes aos conhecimentos e permite perceber exatamente porque é que esta neuropsicopedagogia procura olhar para um objeto de ambição, propriamente, que é estudar a educação compatível com o órgão da aprendizagem, mais compatível e amiga, propriamente, do cérebro. Não é? E nisso será exatamente a nossa preocupação fundamental. Portanto, no fundo, temos aqui que hoje que integrar várias áreas, não é? No fundo, temos que integrar várias áreas e, ao mesmo tempo, tirar uma adequação ao tempo atual, não é? No fundo, atualizar estas informações, não é? Isto é fácil? É relativamente complexo. Portanto, a primeira implicação que nós gostaríamos aqui de colocar são, no fundo, saber que o cérebro se desenvolve e como funciona ajuda aos professores e, de certa forma, ajuda a melhor compreensão do que se passa no aluno, no fundo, não é? E, de alguma forma, também em relação aos pais. Portanto, o que está aqui em jogo é, no fundo, perceber que as neurociências poderão ajudar a construir o sucesso escolar que interessa à sociedade em geral, uma vez que a criança nasce para ser gênio, a escola é essa casa de artes e de conhecimentos que tem a missão de potenciar todas as gerações imaturas na aquisição exatamente da cultura que é transmitida com esse afeto, com essa emoção, com essas condições tempos gerais. Portanto, no fundo, mostrar que o processo de ensino-aprendizagem é algo que coloca a questão de uma interação, essa interação entre um ser experiente e um ser inexperiente, porque a nossa espécie nasce, evidentemente, muito imatura, não é? Ela nasce imperita. E como é que essa imperícia se vai lentamente, demoradamente, intensamente transformando em perícias que têm uma dimensão temporal. Por isso, a criança tem que adquirir umas competências antes de outras e essas competências precoces como que abrem o caminho, as janelas de oportunidade a outras competências mais complexas, não é? Nós diremos que teremos com as neurociências uma oportunidade de perceber os fundamentos da aprendizagem. Não é? E esses fundamentos da aprendizagem, como é óbvio, estão na mesma linha de aperfeiçoar os fundamentos do ensino. Não é? E porque estamos aqui com dois sujeitos em jogo, é inseparável a docência da discência, no fundo, não é? E, portanto, as neurociências permitem-nos, primeiro, perceber como é que o cérebro dos alunos está organizado, não é? Como é que eles se comportam emocionalmente, socialmente, e depois como é que, de facto, aprendem. Essa noção de comportamento tem muito a ver com um comportamento positivo, um comportamento externizável, não é?
que seja socialmente facilitador, positivo das relações entre as crianças e entre os adultos, no fundo. Esse papel que a escola hoje tem que assumir e depois, do outro lado, aprender, de facto, melhor a usar os instrumentos mentais, as ferramentas mentais, no fundo. Portanto, nós estamos aqui a evocar aquilo que as neurociências nos apresentam. O ser humano é dotado, digamos, de dois sistemas operativos muito importantes. Um primeiro sistema operativo emocional social e um segundo sistema, digamos, cognitivo. Não é? A escola deve exatamente ter atenção a esses dois aspectos. Portanto, a primeira questão que está aqui em jogo, na nossa modesta opinião, é no fundo, mostrar que as neurociências dão um valor muito importante às emoções, não é? Porque as emoções fazem parte exatamente desse processo evolutivo, ontogenético. A criança, como que nascendo em perita, apresenta uma série de reflexos. Essa transformação desses reflexos em emoções é de facto magistral nos primeiros anos, por isso o cérebro de 0 aos 3 anos apresenta uma modificação estrutural e funcional enorme, talvez nunca noutro período essa modificação precoce do cérebro seja tão importante, embora a neuroplasticidade deste cérebro atravesse a longevidade da pessoa humana. É um órgão tão magistral que é, no fundo, aquele que mais resiste à longevidade, no fundo. Terá uma dimensão transcendental do tempo, não é? Entre o nascer e o morrer. E naturalmente, a possibilidade de vermos que a escola tem que otimizar este órgão no sentido dessas duas grandes componentes, o tal sistema operativo emocional e o sistema exatamente cognitivo. No emocional, as inspirações vêm de várias personalidades, investigadores de neurociências, no fundo. Não é? Temos o Goleman e o Damasio a dar-nos a importância de que essas emoções são muito importantes para a aprendizagem. E isso terá muito a ver com aquilo que a gente oferece às crianças. A escola deve ser um desafio, e esse desafio deve ser gerado numa dimensão de aprendizagens que produza na criança segurança, conforto, e não deve ser exatamente uma ameaça, em que o sistema nervoso, o nosso órgão, vai reagir exatamente defendendo-se nessa condição. Portanto, a grande dimensão que está aqui, a criação de uma atmosfera, de um clima, digamos, de relacional positivo é de uma grande importância neste campo. O segundo é que as ameaças alertam o corpo para reações e essas reações somáticas podem ser de várias ordens. Todos nós conhecemos que muitas crianças em salas de aula passam por ameaças e a sua capacidade de organização funcional pode ser desequilibrada. A outra condição, enfim, de inspiração é que as neurociências nos estão a falar, para além das emoções serem importantes em serem consideradas, é exatamente aquilo que está associado ao envolvimento propriamente. Nós sabemos, com experiências de ratinhos e de animais, que o envolvimento interfere com a estrutura do cérebro e com a organização funcional do cérebro. Nós tivemos ratinhos com a mesma base e matriz genética e colocados em ambientes pobres e envolvimentos enriquecidos, onde há atividade, onde há exploração de objetos, onde há muitos estímulos, etc., altera radicalmente exatamente a estrutura e o funcionamento do cérebro. Portanto, nós teremos aqui as ideias de outros grandes neurocientistas que nos inspiraram, Horowitz e Rosenzweig, que mostram que num envolvimento enriquecido os neurónios desenvolvem-se, os dendritos crescem, os axónios mielinizam-se e, portanto, as peças de Lego do nosso cérebro, digamos, acabam por processar e emitir a informação de forma mais
eficaz e importante. Portanto, as implicações da neurociência na educação estão com esta ambição, com este propósito, maximizar a aprendizagem dos alunos e otimizar o ensino propriamente dos professores. É um dos grandes desafios quanto a nós do século XXI. Portanto, as neurociências, ou se quisermos, a neurociência educacional, a neuropedagogia, a neuroeducação, a neuropsicopedagogia, porque eu vejo isto nesta tridimensão, nesta trindade, digamos, de aglomeração transdisciplinar, não podem continuar a ser negligenciadas pela educação, pela escola, pelo processo de ensino-aprendizagem. Na sala de aula não pode, de facto, ser esquecida. E isso está muito associado a essa preocupação que as neurociências nos apresentam. Portanto, com as neurociências, a aprendizagem e o ensino não serão o mesmo no futuro. Não é? Eles vão mostrar aqui qualquer coisa de magnífico, que a gente já viu na medicina, por exemplo, que é a transição da arte para a ciência. Nós verificamos que a medicina também passou por ser uma arte nos séculos passados, centrada em tentativas e erros, em gestos ocasionais, em que funcionava muito a intuição do médico e verificamos que a compreensão e o domínio de muitas doenças se baseavam em procedimentos e experiências que eram transmitidas pelos pares, por conselhos e por colegas mais velhos. Não é? Muitos deles não sabiam explicar porque é que os mesmos tratamentos resultavam de formas distintas em indivíduos, nos indivíduos. Essa dimensão da neurodiversidade também foi interessante a esse nível. Mas com Fleming, digamos, que descobriu a penicilina em 1928, a medicina faz a transição da arte para a ciência. Não é? A primeira descoberta da interrupção da reprodução de bactérias levou a que, de facto, a medicina se tornasse uma ciência baseada em evidências e decisões bem informadas. Portanto, nós estamos aqui, provavelmente, a dizer, será que vai acontecer um Fleming na educação e que essa transição propriamente da arte e da ciência poderem ser, evidentemente, abraçadas neste campo da educação. Portanto, esse ensino terá que ter o mesmo percurso, provavelmente estamos no momento exato em fazer esse encontro, de facto, do que é que temos da pesquisa, exatamente, a nível dos neurologistas, da pesquisa a nível dos psicólogos e da pesquisa a nível dos professores, dos educadores. Eu talvez aqui aproveitasse fazer aqui uma pausa, visto que há algumas pessoas que estão a assistir, para, não só para convidar as pessoas que estão a assistir a partilhar, a gostar, estas coisas que são importantes nestes meios de comunicação, nestes canais de comunicação, como também a sublinhar a importância de todos estes conhecimentos e estas ligações de conhecimentos, desafiando também as pessoas que estão do lado de lá a intervirem, a porem questões. Portanto, no fundo estamos a falar de coisas que eu acho que são essenciais no mundo moderno, sempre foram, hoje ainda estamos, penso, com este desafio de uma forma mais intensa, as coisas vão crescendo e temos a necessidade de valorizar o conhecimento e os conhecedores, as pessoas que realmente têm desenvolvido trabalho nestas áreas e que no fundo podem de facto ter uma intervenção eficaz, uma intervenção valiosa e que às vezes nós deixamos perder. Então, aqui está o desafio nesta emissão em que falamos de neuropsicopedagogia, algo muito dedicado aos professores, aos educadores, também aos próprios pais, para partilharem, para porem questões. Nós estamos abertos aqui às questões que forem sendo postas. As pessoas podem pôr pelo chat, terão que vir naturalmente ao próprio chat deste vídeo para que nós possamos ver.
mas está aberta também a possibilidade de questões. Aproveitem-na. Estamos a criar aqui uma porta aberta para todas estas pessoas interessadas nas áreas da pedagogia, do ensino, de um crescer para uma vida melhor, no fundo, não é? Porque, no fundo, não é uma questão de teorizar, é uma questão de crescermos para uma vida melhor. Nós estamos, no fundo, a falar do fenómeno que se torna mais importante em termos de conceito de liberdade e em termos de conceito de desenvolvimento social, que terá a ver com o enriquecimento no sentido criativo e crítico das populações que constituem uma determinada comunidade. E isso, evidentemente, passa pelo fenómeno da escola, quer dizer, hoje temos a noção que as crianças passam mais tempo na escola do que na família e consequentemente, é um novo paradigma. A escola tem que, evidentemente, estar muito mais aberta à complexidade também da situação social. Portanto, a ideia, no fundo, das neurociências é tentar perceber que a educação tem que ter alguma aproximação com investigações que estão a ser produzidas por estas áreas, que permitem, no fundo, perceber como o cérebro funciona e trabalha e, de alguma forma, como processa, retém, expressa a informação. Não é? Porque, no fundo, o nosso cérebro não é uma esponja em que os professores e por uma espécie de neuromito, não é? De que a criança é um setor passivo e que basta estar a ser exposto à informação, que essa informação entra exatamente neste órgão e ficará lá bem retida, bem organizada, bem armazenada. A gente sabe que a maioria das crianças tem às vezes imensos problemas porque a informação entra por um ouvido e sai por outro, no fundo, não é? Como os nossos avós provavelmente no passado evocavam. Portanto, o que nós temos aqui é que essa visão de termos a noção de uma educação mais amiga do cérebro, e já agora também mais amiga do coração, até porque, de facto, o cérebro, dentro do seu órgão, tem, digamos, 3 outros cérebros, não é? Tem uma dimensão avançada por um outro neurocientista, se quisermos focar, MacLean, que indicava que o cérebro humano tem exatamente um cérebro triúnico, portanto, é um cérebro que está associado ao bem-estar, basicamente do nosso corpo, não é? Às condições de vida e de energia, digamos, que estão muito próximas de uma função determinante na aprendizagem, que é a atenção. E depois teremos um cérebro extremamente importante, que é exatamente o cérebro das emoções, onde, de facto, esta relação de desafio e ameaça podem ser bloqueadores exatamente desse cérebro. E depois teremos o terceiro, o mais, digamos, elevado, não é? Que é o cérebro exatamente cortical, digamos, a estrutura que permite a nossa distinção clara com as outras espécies, que nos dá exatamente características de apropriação de um outro grau de conhecimento da natureza e de um outro grau de transformação da natureza. Nós verificamos que as outras espécies adaptam-se à natureza, isso é um fenómeno interessantíssimo, mas a espécie humana, para além dessa adaptação, transformou a natureza. Evidentemente que essa capacidade de transformação criativa, prática, está exatamente por trás dessa noção de que a aprendizagem joga com essa complexidade neuropsicopedagógica. Neurológica, porque ela estuda o desenvolvimento da estrutura, das funções e das disfunções do cérebro, não é? E depois psicológica, porque a psicologia estuda os processos cognitivos da aprendizagem, atenção, percepção, memória, planificação e execução, a expressão, motricidade propriamente da informação, e depois temos a pedagogia, que será exatamente a ciência que estuda a transmissão cultural intergeracional, a intersubjetividade
a inteligência coemocional, no fundo, não é? Que consubstancia a arte e a ciência do ensino. Portanto, nós temos aqui a possibilidade de ver as relações entre a neurologia e a psicologia que geram e geraram a neuropsicologia, as relações entre a pedagogia e a psicologia que geraram a psicopedagogia, e temos as relações da neurologia com a pedagogia que evocam a neuropedagogia, a tal diagrama de Venn, e depois a interseção de todos estes contributos está essa NPP, no fundo, seria a neuropsicopedagogia, que abraça esses conceitos que nós temos aqui evocado. O grande avanço das neurociências é que, recentemente, os instrumentos, as novas tecnologias de imagiologia podem-nos exatamente mostrar como o cérebro funciona. Nós podemos hoje saber, de forma interessantíssima, como é que o cérebro vivo funciona e aprende. Como é que ele ouve, como é que ele fala, como é que ele lê, como é que ele escreve, e nós sabemos de facto que as neurociências nos dão indicações de que para que estas funções vitais para a escola são operadas em áreas especializadas no cérebro. Então, isto mostra aqui alguma visão interessantíssima de como é que alguma disfunção nestas áreas poderá comprometer o processo destas aprendizagens. A compreensão auditiva e a fala no domínio da linguagem falada, o primeiro sistema simbólico que tem que ser aprendido antes, e depois a leitura e a escrita, que é o segundo sistema simbólico, que tem que ser aprendido depois, em qualquer cultura neste planeta, no fundo. Não é? Portanto, haverá aqui a possibilidade de perceber que, quando o cérebro é estudado na sua atividade funcional, estas funções, ouvir, falar, ler e escrever, são operadas em áreas distintas. O que quer dizer que elas têm que ter uma comunicação interna, uma rede de comunicacional que tem um desenvolvimento no tempo, em que se diferencia em função da experiência que estão proporcionadas às crianças num tempo útil. E por isso essa questão é demasiadamente importante para mostrar que a experiência é fundamental para que o cérebro se organize. Não basta, de facto, termos os dons genéticos de que a natureza nos oferece, é preciso depois acumular a esses dons genéticos, essa matriz que não pode ser violada, que não pode ser vulnerabilizada e que tem que ser exatamente intacta, com o tal envolvimento enriquecido, porque é esse envolvimento que depois vai combinar por interação essa informação genética e originar exatamente essa interface entre o organismo e o meio que vão gerar a experiência, a mãe, e digamos, dos processos de aprendizagem. Né? Os processos de aprendizagem começam por funções muito simples e que depois envolvem funções cada vez mais complexas. Diremos que qualquer processo de aprendizagem coloca aqui essa relação, ir da imperícia à perícia, ir da inexperiência à experiência, ir da lentidão e da confusão à velocidade e à precisão, e que isto demora exatamente um tempo, não é? Quer nas competências de higiene, quer nas competências da linguagem, quer nas competências motoras, quer nas competências matemáticas. Não é? E, portanto, nós teremos aqui essa noção extremamente importante de assumir que o processo de aprendizagem é um paradigma humano muito complexo. Não nascemos ensinados, como algumas espécies. Não é? É interessante ver aqui o ato de nascimento do bebê humano e a analogia comparar com o ato de nascimento da tartaruguinha, que cabe na nossa palma da mão, em que o bebê tem que ser ajudado para a sua função de nascimento poder ocorrer. Ele em si não rompe as águas, ele em si não
não sai do ventre da mãe e nasce e diz aqui estou. É ao contrário da tartaruguinha que rompe o ovo, é capaz de subir uma parede vertical maior que ela 2 a 3 vezes, consegue reptar e chegar à água e de facto encontrar-se no seu meio e poder explorar esse meio numa dimensão que não envolve aprendizagem, não é? No caso da criança com bebê, todas as funções vão ter que ser feitas com muito amor, com muita emoção, com muito apoio, suporte, não é? Essa tal relação humana que a gente chama maternal, no fundo, não é? Portanto, essa transmissão de segurança, de atenção, de interação, de afiliação, que permitem ao bebê, de facto, desenvolver a primeira competência do seu organismo, que é exatamente a vinculação, onde a criança revela, pela intervenção dos mais velhos, dos pais, naturalmente, competências cognitivas precoces extraordinárias. Matemáticas, comunicativas, cognitivas. O bebê tem atenção visual sustentada. O bebê tem um poder de imitação impressionante, não é? O bebê chega com capacidades de responder aos gestos e à voz da mãe, não é? Como se pré-estruturalmente o cérebro já pudesse responder como se o corpo fosse o instrumento desse órgão complexo. Daí que aí tal mente corpórea, não é? O bebê humano, digamos, que evolui nessa linguagem corporal para atingir uma comunicação não verbal primeiro, para depois ascender a uma comunicação verbal, essa linguagem falada em segundo patamar, não é? Por isso, provavelmente aqui as neurociências ajudam-nos a intervir com crianças com dificuldades de linguagem, não é? Porque é preciso atuar primeiro no gesto antes de atuar na palavra, não é? Porque a evolução da criança é do gesto à palavra e não da palavra ao gesto, não é? A importância dessa implicação mostra a tal cérebro em organização, em processo de aprendizagem. Portanto, a ideia que está aqui implícita, no fundo, é que com as tecnologias de imagiologia temos melhor compreensão de quais são os substratos principais das funções que a escola pretende que a criança desenvolva, nomeadamente a linguagem falada, a linguagem escrita, a motricidade, a competência, digamos, interacional, a capacidade de raciocínio emocional e, portanto, está aqui a demonstrar claramente que a criança abandonada não aprende. Ela abandonada, a criança pode ficar selvagem. No fundo, há uma diferença muito importante que a gente viu num célebre filme, provavelmente todos nós já tivemos o prazer de ver, da criança selvagem, não é? A criança, no fundo, adapta-se ao envolvimento, se esse envolvimento digamos, empobrecido, é desumanizado, como a gente vê hoje, tantas crianças sujeitas a situações de refúgio, a situações de guerra, a situações de perseguição. Evidentemente que um envolvimento com estas características vão produzir não condições de facilitação do desenvolvimento, mas certamente perturbações do desenvolvimento neurológico. E, portanto, conseguindo perceber esses substratos, essas redes neuronais, nós poderemos, de facto, facilitar a aprendizagem. Nós já sabemos, por exemplo, que a criança disléxica não tem áreas ativadas quando é estudada por estas novas tecnologias neurocientíficas e que o professor, conhecendo com a ajuda de equipas que têm que ver estes problemas numa dimensão transdisciplinar, podem perfeitamente perceber que é necessária uma intervenção
mais enfocada para determinado número de componentes desse processo da leitura. Isso para dizer que hoje as neurociências demonstram que as crianças, embora disléxicas, nascem por áreas menos ativadas, havendo possibilidades de uma intervenção que pedagógica leva a uma maior ativação dessas áreas do cérebro pela sua plasticidade, com a riqueza dos métodos, com a riqueza de processos de intervenção. Essas crianças disléxicas podem vir a reativar, a reorganizar, a reciclar essas áreas e, outrora, de facto, consideradas disléxicas, adquirirem instrumentos que permitem alguma fluência e automaticidade na leitura. E, portanto, isso terá muito a ver com aquilo que a imagiologia cerebral, que vem exatamente das neurociências, com as chamadas técnicas de ressonância magnética funcional, a tomografia por emissão de positrões, a eletroencefalografia, que estão-nos a ajudar claramente a perceber que o ensino efetuado pelos professores interfere radicalmente com a organização estrutural do cérebro das crianças. E, portanto, nós teremos aqui um paradigma que me parece importante e um outro grau de responsabilidade que está em jogo, não é? Não só a questão das emoções que eu há pouco falei, mas agora, para além das emoções, das várias componentes que presidem às grandes habilidades que a escola proporciona às crianças. O tal ler, escrever e contar, que deve também ter o pensar, o jogar, o interagir, o sociabilizar. Assim, outras competências em que a criança não deve ser só vista naturalmente como uma esponja, mas como uma peneira, no fundo, não é? E, portanto, essas ideias são hoje extremamente importantes, que podem ajudar muito aos professores a fazer uma como é que eu posso aqui explicar? Uma espécie de prevenção dessas dificuldades, sabendo que a criança tem que ativar áreas específicas que são, por exemplo, do ato da leitura, áreas, digamos, posteriores do cérebro, com áreas anteriores do cérebro. E se essas crianças têm uma ativação exagerada a nível anterior, digamos, no cérebro, frontal, assim dito, para nós termos uma noção básica de como é que o cérebro funciona, poderemos daqui a pouco tocar um pouco mais nisso. É evidente que a metodologia, as tarefas, os materiais, os equipamentos, os recursos que inundam a criança devem ser todos enriquecidos em termos de ferramentas de literacidade que permitam à criança, de facto, ter acesso a vários métodos e não a um método único que pode excluir uma criança que é diferente. Né? Nós temos a noção que já não podemos ensinar todas as crianças da mesma maneira, porque nenhuma criança é igual, nenhum cérebro da criança se repete noutro, não é? Nós somos um ser único, um ser total, um ser diverso, evolutivo, e, portanto, a escola tem que saber respeitar a diferença e tem exatamente que ter uma intervenção que tenha em respeito exatamente essa neurodiversidade. Eu ia aproveitar, porque pronto, há aqui uma audiência que até agora tem estado um pouco pacífica, apesar de aqui haver, de facto, audiência, para convidar as pessoas a partilharem este vídeo, a partilharem esta conversa, porque ela é uma forma de chegarmos, no fundo, mais até aos pais, aos professores, e, de facto, hoje eu tenho aqui este prazer de estar nesta emissão com o professor Vítor da Fonseca, autor de uma obra extensa em termos de pedagogia, não só autor de uma obra, mas na ligação com muita gente, porque aqui no Brasil, noutros países também, tem havido uma ligação muito direta com professores, com pedagogos, com pais e também no próprio consultório. Portanto, trata-se de falar numa experiência aprofundada, não é? E não apenas numa série de conceitos. Não, é uma experiência aprofundada
que aqui também está a ser organizada em termos de estruturação de conceitos, e é uma grande oportunidade a pais, a professores, educadores, enfim, de poderem participar e estarem nestes contactos e podermos orientar melhor, no fundo, esta comunicação. Eu também ia aproveitar para referir aqui algo que me parece bastante interessante, que é o facto de haver tantas queixas da parte de professores, educadores e pais, no fundo esta trilogia, vá lá, estes professores e educadores que se queixam de que os filhos ou os alunos não estão à altura ou não se comportam bem e que hoje é muito difícil ser professor, mas porque às vezes nos falta a consciência por razões diversas. Às vezes não estamos a falar em culpas, mas em causas. E às vezes faltam essas ferramentas, essa consciência também de que há as tais limitações, as dislexias, enfim, várias disfunções a vários níveis, que podem ser resolvidas e que, não sendo resolvidas, dão a tal má disciplina que hoje é uma queixa muito generalizada. Mas quer dizer, como é que podemos esperar uma boa disciplina se as pessoas não se sentem à altura da aula, não se sentem bem enquadradas na sala de aula, não se sentem bem enquadradas na própria vida, na comunidade, não é? E para isso há que saber o que é que está a afetar a situação. E esse é um desafio que aqui nós pomos para vós, desse lado, e também que, no fundo, damos o nosso contributo para que possa ser resolvido, não é? Penso que é uma das funções importantes, e é bom haver essa consciência de que é uma função importante destes diretos e gravações que ficarão, é eles poderem ser úteis para vós e não apenas aquilo que as pessoas receiam de que vêm mais coisas, mais sobrecarga. Porque temos que distinguir entre aquilo que nos dá informação valiosa e intervenção daquilo que de facto é sobrecarga, que são as 1000 coisas sem sentido, sem coordenação, sem sequência. Portanto, propomos aqui a dar sequência, a dar apoio, responder às vossas perguntas, porque numa próxima emissão, se puserem questões agora, poderemos dar respostas. Exatamente. Se não puserem essas questões, será impossível dar essa continuidade, porque a continuidade faz-se na relação com o outro, não é? Até a própria questão do desenvolvimento neurológico e aquilo que falavas dos meninos loucos, não é? Que, no fundo, são possíveis de resolver se nós atempadamente atuarmos. Porque há determinados momentos em que já é difícil essa intervenção e vamos ter sofrimento desnecessário. E o sofrimento nesta sociedade é uma coisa que está a tomar alguma dimensão assustadora, não é? O sofrimento, que nos faz afastar, no fundo, da investigação, da utilização daquilo que vamos aprendendo, porque não é aprender por aprender, é aprender para transformar a vida, para dar melhores condições a professores, a todas estas pessoas envolvidas nestas dinâmicas, os adultos e as crianças, e criarmos um mundo em que se vive melhor, não é? Porque a aprendizagem não é só porque estamos a estudar coisas, não, é criar um mundo que se vive melhor, não é? Bom, as colocações que acabas de colocar são de uma enorme importância. Primeiro, aqui reforçar a questão de que é possível resolver os problemas e que a escola não pode ser, digamos, um centro de stressores que vão pôr em jogo a saúde mental das crianças, não é? Portanto, a questão que nós falávamos inicialmente do tal sistema operativo do nosso cérebro, que é emocional e que reage bem e favoravelmente quando há um desafio e que reage mal quando há exatamente uma ameaça. E esse sofrimento emocional, se for repetido e gerar exatamente a permanência de frustração, de ansiedade, é evidente que o sistema operacional desenvolve defesas e a sua forma de resposta pode ser a indisciplina, pode ser a irritabilidade, pode ser a agitação. E, portanto, nesse caso, é evidente que é preciso que os professores hoje não olhem apenas só para os conteúdos
e não sejam apenas transmissores de currículo, mas também de outros aspectos que envolvem a cultura humana, exatamente as competências sociais que estão em jogo na interação entre dois sujeitos. E é, evidentemente, fundamental ter a noção que se a tarefa, o problema, o exame, a avaliação, a reunir exatamente um conjunto de ameaças, o nosso próprio cérebro tem substratos neurológicos que respondem de imediato a essas ameaças. A amígdala, por exemplo, é, digamos, um substrato neurológico que faz o crivo se essas tarefas são agradáveis, são desagradáveis, e, consequentemente, as funções de motivação, de enfoque, de atenção, de interesse, de paixão, de mentalidade, estão exatamente aí, digamos, enfocadas para conseguir produzir as condições mínimas de um sistema emocional que depois sustenta a emergência de funções que lidam com a informação. O ler, o resolver problemas na matemática, o escrever, tem muito a ver com como a criança, digamos, processa informação e aprende. Portanto, no fundo, as neurociências evocam que, de alguma forma, a noção de aprendizagem está muito ligada com a noção de processamento de informação. E esse aspecto, depois, atira-nos para uma outra dinâmica que me parece muito importante, é a noção de estilos de ensino e estilos de aprendizagem. Nós todos temos de ter um respeito pela forma pessoal, intraindividual, personalizada, de como cada ser aprende melhor. Nós sabemos que há crianças que aprendem fazendo, outras crianças que aprendem melhor ouvindo, outras crianças que aprendem melhor visualizando, diagramando, desenhando. E, portanto, essas capacidades também de estilo de aprendizagem devem ser altamente reconhecidas, não é? Porque se não houver essa noção de cada criança é única nesse e tem, portanto, áreas fortes que lhe dão prazer, em que o sistema operativo emocional está enfocado, tem uma energia adequada para processar informação, nós não vamos perceber porque é que a criança, face a tarefas que desencadeiam o funcionamento das suas áreas fracas, vai gerar exatamente insegurança, vai gerar, digamos, desconforto, vai gerar desmotivação, desatenção, digamos, agitação, irritabilidade e provavelmente até agressão e comportamentos de indisciplina. Portanto, a ideia que está aqui é, no fundo, fazer um compromisso entre ciência e arte. E, no fundo, perceber a arte deste lado do tal sistema operativo, emocional, social, e do outro a ciência que nos permite perceber esse processamento de informação que envolve exatamente o cérebro que capta a informação, que retém essa informação, que organiza essa informação, hierarquiza essa informação e depois reutiliza essa informação. E isso é exatamente a dimensão, digamos, que os estudos da informática hoje também nos ajudam. O cérebro terá funções de input, funções de recepção, de entrada de informação muito complexas, terá funções de integração, de classificação, categorização da informação, armazenamento da informação, como este computador que está aqui à nossa frente, e depois terá uma impressora, digamos que será uma função de transmissão, projeção dessa informação em termos de comportamento, de conduta, que é exatamente a ação. Portanto, a ideia
desta neuropsicopedagogia é, no fundo, reforçar as conexões entre a ciência e a pedagogia. E, no fundo, apoiar os professores exatamente nestas estratégias, porque o professor também, com maior número de estratégias, estará mais equipado para responder a essas dificuldades de aprendizagem. Portanto, falaste há pouco das dificuldades de aprendizagem. Isto é muito interessante porque teremos que colocar, de alguma maneira, este equilíbrio. Para cada dificuldade de aprendizagem, há uma dificuldade de ensinagem, não é? O que nós queremos aqui focar, de alguma maneira, de forma equilibrada, é que há dois sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Não podemos separar, são as duas faces da mesma moeda. E, portanto, quando o diálogo, a interação social entre professor e aluno ocorre, e a tarefa que está a mediar a transmissão dessas competências, desse conhecimento, dessas estratégias, tem, evidentemente, algo a ver com a capacidade de dominar o que é isto da aprendizagem. Portanto, questões muito chaves que estão aqui em jogo e que permitem perceber o papel do impacto das neurociências na pedagogia e na psicopedagogia. Em primeiro lugar, a noção de que a ação, daí todo o meu esforço, muitos anos de estudo da psicomotricidade, que eu hoje estarei mais próximo de um conceito de neuropsicomotor, que mostra que a ação, o produto final da aprendizagem, não é? É o espelho de um processo que é interior. Não é? A aprendizagem é simultaneamente produto e processo. E, portanto, a ação engrandece a aprendizagem e a memória. E faz lembrar um grande pedagogo americano, Dewey, que falava que a aprendizagem deve ser corpórea, a aprendizagem deve ser experimental, vivencial. Learning by doing, dizia esse grande filósofo e pedagogo, um fator de dar à experimentação, à interação com os objetos, com as imagens, com a natureza, um primado dos processos de aprendizagem. Só depois essa natureza experimentada com a ponta dos dedos pode ser exatamente reconhecida com a ponta dos neurónios, se quisermos focar aqui a nível micro, essas células que são as que compõem o nosso cérebro e que são alimentadas por aprendizagem. Digamos que a alimentação desses neurónios, essas células que se alimentam de aprendizagem, de interação, de cultura, desse diálogo entre adulto, criança, professor, aluno, e isso é muito importante. Em segundo lugar, as emoções, não é? Que têm um grande impacto da aprendizagem. A emoção bloqueia a aprendizagem, ou a emoção contagia as funções cognitivas, mobiliza-as para que a informação possa, de facto, entrar, integrar e sair com perfectibilidade, com adaptabilidade, com sobrevivência. Não é? Nós vamos ver a evolução da humanidade em termos de aprendizagem, de que há uma autoconsciência dos nossos antepassados, de que o corpo que possuímos não tem instrumentos letais como muitos carnívoros. A capacidade de observar o comportamento e a ação permitiu que se percebesse que o comportamento teria que ser mais inibido, mais controlado, mais antecipado, no fundo, não é? Porque senão uma reação exageradamente emocional pode gerar impulsividade, pode gerar erro, não é? E a gente vê que há muitas crianças que têm avaliações nos seus exames porque estão nervosos, porque estão inseguros, estão impulsivos e, num dado momento, em vez de terem um controle do raciocínio, a simples percepção de que esse problema é uma ameaça vai mobilizar funções muito complexas do cérebro e até ativações de neurotransmissores que impedem a comunicação entre estes sistemas. E às vezes as pessoas em pleno exame
têm brancas que se chamavam faltas de memória inexplicáveis, que depois de passar o exame, numa situação mais calma e tranquila, todo esse conhecimento flui, exatamente mostrando o papel de que temos que ter atenção ao corpo e temos que ter atenção às emoções das crianças. Portanto, tudo o que é a organização de uma escola, quer de adolescentes, quer de crianças, tudo o que tem a ver com a expressão corporal, o desporto, a arte, a dança, a música, não são coisas para entreter, são coisas para desenvolver e potenciar o cérebro. A primeira questão aqui que é muito importante relevar. Em segundo lugar, é que essa experiência não pode ser passiva e essa experiência tem que ser mais ativa. Portanto, as nossas escolas estão ainda muito passivas, parecem as fábricas do século XIX, e elas têm que ser exatamente centros de trabalho, open space, digamos assim, que permitem exatamente muito maior poder de interação, muito maior mobilização das funções emocionais e muito maior capacidade de exploração e de criatividade. No fundo, estamos aqui a pôr em jogo a respeitabilidade do que é que vai acontecer na infância e na adolescência, visto que estas relações emocionais e estas relações corpóreas são distintas exatamente nos grupos de idades. Daí a importância que devemos ter sobre esse assunto. Portanto, o clima social e cultural de uma escola é fundamental. A missão da escola, no fundo. Se queremos ter sucesso escolar, a escola tem que ser uma cultura de sucesso, tem que ser uma cultura da resolução de problemas, uma cultura de integração de crianças ou de jovens que podem ter comportamentos complexos porque a sua origem socioeconómica, a sua origem cultural tem diferentes implicações no desenvolvimento do comportamento desses jovens. Portanto, as escolas devem saber diferenciar, porque, de certa maneira, há a imagem que há crianças que chegam à escola com bicicletas, com rodas circulares, e há outras crianças que chegam à escola com rodas quadradas. E, portanto, a escola tem que, a primeira coisa que fazer é compensar exatamente e diferenciar as origens distintas com que essas crianças chegam exatamente à escola, as pré-aptidões. E, portanto, qualquer professor que desenvolve um conceito determinado do conhecimento tem que perceber que esse conhecimento é um conhecimento macro e é um conhecimento micro. E que esse conhecimento macro e micro tem subcomponentes, tem pré-aptidões, e que o desenvolvimento dessas aptidões até a um grau de excelência, a um grau de velocidade, a um grau de precisão, a um grau, digamos, de meta-perfeição, tem que envolver muita prática, tem que envolver exatamente muita experiência. Vejamos um exemplo mais comum para todos nós, pais, professores, a formação de um atleta de alta competição. A gente sabe que há muitas crianças, quando começam a jogar um desporto qualquer ou a atingir uma performance num desporto qualquer, inicialmente até podem ser muito mais lentas, menos hábeis para aquelas pessoas, porque as suas pré-aptidões para aquelas competências não foram no tempo devido desenvolvidas. Mas se forem dadas oportunidades, se for criada tempo de prática, tempo de experiência, e umas crianças precisam de mais horas de investimento do que outras para atingir depois aquilo que se chama uma função fundamental do cérebro, que é o controle voluntário a um controle automático, em que as operações são feitas sem esforço voluntário, sem enfoque atencional. São tão fluentes, são tão automáticas, porque elas também são sustentadas numa prática em que a criança tem condições de errar, tem condições de analisar o erro, aprender com o erro, tal clima emocional, em que o professor não valoriza negativamente o erro, produz feedbacks imediatos, tem estratégias de
redução da complexidade das tarefas. Não é? Se uma tarefa, um problema, um trabalho de casa é muito complexo e que está acima das competências da criança, evidentemente que a criança, quando enfrenta essa tarefa, o sistema de ameaça está muito mais pronto a funcionar do que o sistema do desafio. Eu ia aqui... Isso teremos, enfim, pôr-te aqui uma questão, problemas a esse nível. Porque aqui levantam-se coisas realmente tão importantes. E às vezes as pessoas que estão do outro lado perguntarão mil coisas, mas quer dizer, de facto temos aqui, por um lado, aquilo que falavas, que esta necessidade toda, de toda esta integração e deste conhecimento de até onde é que é possível ir e de onde partir para mais. Às vezes as pessoas depois queixam-se que não têm condições, que não são dadas condições, mas claro que essas condições são também criadas pelos próprios professores. Inclusivamente aqui estas nossas conversas são uma possibilidade de despertar uma certa consciência de onde depois há a tal ação que falavas, não é? A ação de utilizar e aplicar e desenvolver um trabalho, uma consciência, porque há várias frases interessantes, uma delas que falavas é essa capacidade do atleta que pode vir até daquela fase do poeta que é primeiro estranha-se, depois entranha-se, que é também o que em certas terapias se chama o treino da espontaneidade. Como é que se treina a espontaneidade? Treina-se capacidades que depois se tornam tão acessíveis que a fazemos com facilidade. Agora, quando elas se tornam impossibilidades, elas vão bloquear uma série de coisas. Vão bloquear para a criança e, naturalmente, para o adulto. Porque muitos pais e professores e educadores, como temos estado aqui a repetir, acabam por se sentir eles próprios bloqueados porque têm padrões a atingir que não acham que conseguem atingir, não é? E então aí eles ficam completamente bloqueados e perdem-se, porque é a tal questão, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Quando se estranha, procura-se a solução, procura-se a ajuda, procura-se a colaboração que está disponível em pessoas como o Vítor da Fonseca, o professor Vítor da Fonseca, que tem todo este trabalho já entranhado, e outras pessoas que também, pronto, felizmente, há pessoas competentes e interessadas. E essas pessoas podem ser chamadas. O professor Vítor da Fonseca, que eu aqui também vou passar aqui a pôr o contacto, e a própria Casa das Artes e Conhecimentos, que passará toda esta informação. Então, o professor Vítor Fonseca é uma das pessoas que poderá ser um facilitador destes processos, porque realmente há coisas que sozinhos nós vamos ter sérias dificuldades em fazer, e aí vamos fugir da pior maneira. Aumenta a agressividade dos professores para com os alunos e vice-versa, porque é uma escalada. Nós estamos a assistir em certas escolas, em certos sítios, não em todos, felizmente, mas estamos a assistir a uma escalada de tensão e de uma certa violência, expressa ou não, mas uma certa violência, porque ela até pode ser silenciosa, não é? Mas está lá, as pessoas sentem, não é? Portanto, é bom, e as pessoas que nos assistem, é bom perceberem de que há soluções. Primeira coisa importante para abrirmos o caminho é percebermos que há soluções. E que mesmo estranhando no início, elas vão entranhar-se e resolver-se. Isto, a esse nível, a escola tendo uma cultura, digamos, de resolução de problemas, não é uma escola em crise. Quer dizer, fala-se muito hoje da escola em crise, porque os alunos que têm comportamentos de bullying, comportamentos de indisciplina, os professores que estão estressados por exigências, digamos, burocráticas, o currículo que é concebido por construtores do conhecimento que, no fundo, não sabem decompor em unidades hierarquizadas exatamente por complexidade crescente esses conteúdos, e a certa altura tudo se carrega na escola para atingir, digamos, performances numa espécie de competição que vem depois descrita nos jornais
mais em termos de rankings e até de competições internacionais. E, portanto, a escola, como estrutura, digamos, de Casa das Artes e Casa dos Conhecimentos, tem que criar primeiro um clima, essa atmosfera em que é agradável, digamos, aprender, e que essa competência e desenvolvimento de competências é, de facto, algo que tem uma base também científica, não é apenas uma arte que acontece com uns por acaso e não acontece para os outros. Não. Essa dimensão estará também muito associada a porque é que autores evocam aqui, como o Sperry e o próprio Das e o Luria, de que o desenvolvimento de competências é muito importante terem a noção, porque está ligado a coisas de bom senso, como primeiro estranha-se e depois entranha-se, como tu colocaste, não é? A mesma situação de olhar para a aprendizagem como qualquer coisa interessante, senão nasceríamos todos já belos, perfeitos e peritos experimentados. Nós nascemos imperitos, não é? Esse paradigma da imperícia que torna, de facto, a pedagogia algo tão complexo, que é o paradigma de umas gerações facilitarem o desenvolvimento e promoverem o desenvolvimento de outras gerações. Isso, evidentemente, tem muito de emocional. E, portanto, a escola tem que ser esse ambiente de saúde mental, porque, se não o for, gerando insucesso, fracasso, indisciplina e aumentando os estressores para os que transmitem e os estressores para os que recebem a cultura, de alguma forma a sociedade vai receber exatamente pessoas, digamos, cada vez mais estressadas. Os estressores crónicos podem trazer grandes problemas e despesas de saúde muito complexas que a gente não tem noção. E é de fazer aqui mais uma interrupçãozinha, mas parece-me interessante, porque há que distinguir, no fundo, estas grandes questões atuais, que é separar entre a máquina, estas máquinas que são importantes porque nos estão a fazer chegar até vós, e a pessoa. A máquina pode ser, de facto, mais calculista e viver bem isso, e é o papel, é o que nós esperamos da máquina, mas quando confundimos a máquina com a pessoa, o que já acontecia desde há anos atrás, estamos a criar aqui uma situação que pode ser muito complicada e dolorosa, não é? Porque sofremos isso nas emoções, na vida, não é? Então é bom também as pessoas perceberem que têm que aprender. Uma coisa é a programação máquina e outra coisa, se calhar, e vamos pôr aqui entre aspas, é a programação pessoa. A programação pessoa é emocional, é sensível, é de toque, é motora, e com as máquinas, como falávamos no outro dia, não é? Com as máquinas estamos a perder o lado psicomotor. E com o lado psicomotor estamos a perder capacidades humanas e estamos a querer maquinizar-nos, e com a máquina nós não vamos competir. A máquina ajuda-nos e está ao nosso lado de uma forma diferente, mas não vamos competir com a máquina, porque competir na área da máquina é perder. E vamos ficar frustrados e vamos ficar mais infelizes cada vez mais, enquanto não respeitarmos o ser humano nas tais dimensões. Isto, quer dizer, por isso é que é tão interessante ser esta nossa conversa, porque desvia-nos muito da possibilidade de transmissão em termos de palestra de alguns conteúdos, não é? Porque, no fundo, o ser humano é que cria a máquina, não é? Mas, de alguma forma, também temos de ter a dimensão dialética de que o ser humano cria a obra, mas a obra também cria o ser humano, não é? E, portanto, nós hoje com estas máquinas também temos uma velocidade e uma precisão e uma relação com a informação muito mais transcendente e eficaz, não é? Agora, há que perceber que um computador processa melhor a informação, se calhar, que um ser humano. E, como tu disseste muito bem, até em algumas tarefas pode ser melhor do que o ser humano, não é? Nós vemos a jogar xadrez, por exemplo, numa dimensão de espaço muito restrito, em que é possível fazer cálculos múltiplos em termos de décimos de segundo, um computador ganha ao campeão do mundo a jogar xadrez, não é? E, portanto, nós estamos a ver aqui que há essa relação, mas temos que ter a noção de que
que o computador não tem predadores, o computador não se apaixona, o computador não tem mentalidade, o computador não tem as tais funções que nos distinguem da máquina, não é? Porque nós todos temos o medo que o século XXI ou XXII nos projete para a história da humanidade, que foi de sermos selvagens, no sentido de explorarmos a natureza, corrermos pela natureza fora, conquistarmos a natureza, sermos caçadores, recoletores e, portanto, com capacidades motoras extraordinárias para conseguirmos de facto sobreviver, e que foi dessa forma que o nosso cérebro se desenvolveu, porque o cérebro tem uma história, a tal filogênese, que é preciso reconhecer, porque ela determina o neurodesenvolvimento que está na base da aprendizagem das nossas crianças e dos nossos adolescentes, não é? Porque se nós não quisermos respeitar os milhões de anos deste neurodesenvolvimento, provavelmente nas escolas nós vamos querer que as crianças processem cada vez mais informação sem terem exatamente instrumentos críticos e seletivos para depois serem, de facto, processadores de informação de forma crítica, metacognitiva e criativa, porque, a certa altura, a sobrecarga de informação pode, de facto, não ser constituída como uma aprendizagem eficaz, não é? Portanto, a questão de encher as crianças cheias de currículos que são mal assimilados, que não têm pouca aplicabilidade no dia-a-dia. A criança não vê a dimensão concreta, a dimensão, digamos, aplicativa em situações de problemas reais. Evidentemente que, muitas vezes, essa cultura que é produzida e transmitida nas escolas se distancia da resolução dos problemas da comunidade, não é? Portanto, cada vez mais o diálogo entre a comunidade, a família, tem que estar exatamente integrada na escola. Pais, a comunidade no seu todo, os líderes da comunidade têm que sentir que a escola é o maior e o melhor recurso de uma dada comunidade. E por isso a escola tem que estar aberta exatamente ao conhecimento, tem que estar aberta exatamente aos fazedores do conhecimento, aos construtores do conhecimento. E isso tem muito a ver com o papel do professor. Passámos de uma escola em que o professor era o centro vital do conhecimento e único, e hoje a internet, digamos, entra na sala de aula e traz um conhecimento universal. E, portanto, o professor provavelmente já não é essa biblioteca andante, mas é exatamente um facilitador para permitir que as crianças e os jovens tenham acesso às suas paixões, aos seus interesses, às suas vocações, às suas disposições. E, portanto, a escola tem que ser cada vez mais também opcional e não pôr as crianças numa espécie de linha de comboio em que já é determinada que a viagem tem que parar nas estações A, B e C, no fundo. Provavelmente essa visão, de facto, também tem que se modificar a escola do futuro. Porque há esta questão da aprendizagem também, porque de repente temos internet e podemos dizer, de repente, apesar dela já ter surgido há alguns anos, ela toma uma força, não tanto há tanto tempo, também há alguns anos, mas é muito rápida e os conteúdos da net são muito rápidos, portanto implicam dos educadores, das pessoas que estão ligadas à educação, à pedagogia, implica que saibam lidar com esta ferramenta. Porque uma coisa é a ferramenta invadir-nos e a outra coisa é nós usarmos a ferramenta. E nós, neste momento, estamos a ser bastante invadidos. A invasão é, de facto, grande. Precisamos de ajuda ou precisamos de tempo para fazer o ajustamento. E estamos a deixar que esta invasão continue, sem nos permitir o ajustamento no tempo para podermos utilizar o melhor, porque é bom, sem dúvida, a tecnologia vai nos ajudar, só que está a invadir porque não sabemos usá-la. Portanto, a questão que tu colocas aqui terá muito a ver, porque dá-nos a visão porque é que há tantos problemas que hoje são
tema de notícias da televisão e dos jornais pelo lado negativo, quase, não é? Em vez de ter, digamos, uma visão, digamos, positiva da escola e do que é que as boas práticas podem mostrar e como é que a disseminação dessas boas práticas pode ser tão importante. E, até, inclusivamente, a ajuda das neurociências com o seu apor, digamos, clínico, de poder mostrar que a neurodiversidade pode ter uma certa solução. Mas isso é preciso também perceber alguns factos sobre o cérebro. E se me permites chegar agora a alguns factos para ver se conseguimos enfocar-nos nesses aspectos para depois então abrirmos para outros temas como tu tens colocado que são bastante importantes. A primeira questão que me parece aqui importante é perceber que o que está em jogo é conhecermos um pouco. Isto não tem a ver com os professores serem neurologistas, nem tem a ver com os psicólogos serem neurocirurgiões. Tem a ver com um conhecimento que se torna hoje necessário para melhorar as práticas de intervenção pedagógica e, portanto, poder potenciar essas capacidades proximais e esse desenvolvimento de competências na criança. Porque se nós não desenvolvemos competências nas crianças nem nos adolescentes, a sociedade vai pagar isto muito caro. Portanto, o que é isso que a gente está a jogar? A primeira questão é que os professores lidam com o órgão mais complexo do universo. É preciso ter a noção que estas pessoas não podem estar sujeitas a pressões muito complexas que a gente vê na história do nosso país recente, que pode trazer ao professor, que deve ter uma dimensão de prazer, de trazer, digamos, segurança, de trazer fatores emocionais positivos, alegria, curiosidade, paixão pelo conhecimento, estarem perfeitamente sujeitos a uma profissão que é altamente estressante. E a gente sabe que é das profissões mais perigosas, porque está estudado que das profissões que geram ao longo de anos mais depressões e problemas de ansiedade é exatamente a profissão de professores. Portanto, há uma coisa determinante aqui. Se queremos criar um clima emocional, um clima enriquecido na escola, nós temos que ter, de facto, professores com saúde mental e com, digamos, disponíveis para, de facto, desenvolverem, enfim, o potencial dos seus alunos. E, portanto, para isso, os professores têm que ter algum conhecimento factual do que é exatamente. A primeira questão que me parece aqui importante é que é o órgão mais complexo que eles estão a lidar. Interessante perceber porque é que esse órgão está em cima do corpo. E daí a tal noção de mente corpórea que nós temos que atender em termos de evolução, e é todo o meu esforço de intervenção da psicomotricidade como prevenção, digamos, de problemas posteriores, porque a psicomotricidade não é o movimento pelo movimento, não é a motricidade pela motricidade. Porque se fosse a motricidade pela motricidade importante para o cérebro, então provavelmente as crianças hiperativas eram os alunos mais eficazes. E, portanto, atenção com o excesso da atividade, o excesso de informação, a sobrecarga que está em jogo. Portanto, este órgão mais complexo tem 100 bilhões de neurónios, o que permite perceber qualquer coisa de muito complexo. Tem um peso de 1.350 gramas aproximadamente, que representa 2% do peso do corpo, mas consome 20% da energia. Logo aqui há qualquer coisa para a gente ver. Se este cérebro, de facto, não tiver essa energia, provavelmente fatores de atenção, fatores de memória, fatores, digamos, de regulação, de inibição, poderão estar em jogo. Ele é enrugado como uma noz, é de tamanho aproximado de um ananás, de um abacaxi, e cabe na palma da mão. Porém, nesta condição, digamos, objetal, é o órgão, de facto, mais transcendente, mais mágico, no fundo. As mensagens que se passam percorrem cerca de 48 mil quilómetros de conexões. E a velocidade é próxima dessas mensagens a 400 km por hora. Portanto,
para nós termos uma noção de como é que o que ocorre de facto no cérebro das crianças, é muito importante respeitarmos o seu funcionamento. Tem bilhões de informações que passam por segundo no cérebro. Portanto, o cérebro, em primeiro lugar, e este é um conceito muito importante, que as pessoas têm que integrar, é que o cérebro da criança não é uma esponja, o cérebro da criança é uma peneira. Isto é um conceito muito importante que nos atira, de facto, para falarmos depois mais tarde, que é essa peneira em função da esponja. Embora o cérebro seja mais sensível para aprender em determinados períodos, tais períodos críticos, ele é capaz de aprender para além desses períodos críticos. Quer dizer que estudos com pessoas com lesões, com acidentes, com traumatismos cranianos, conseguiram readquirir, reorganizar-se em termos de estudos de casos clínicos que a gente tem, a história dos traumatismos, etc., de que ilustram em seres humanos, mesmo estando em coma vários anos, de uma espécie de reorganização deste órgão quando se trata de resolução de problemas. Porque é exatamente o órgão privilegiado pela sua plasticidade impressionante. Não é? E, portanto, essa neuroplasticidade é a condição-chave. É que o cérebro não aprende de uma forma direcional, de uma forma única, no fundo. Não aprende, digamos, de uma forma por escadas, de degrau em degrau. Aprende, talvez, numa rampa em que pode, provavelmente, escorregar e depois subir de novo. Isso é um fator importante a ter em linha de conta. O tempo vivido em envolvimentos enriquecidos transforma o cérebro. Se um ser humano tiver uma escola pobre, com frio, sem recursos, sem livros, sem jogos, sem zonas de recreio, sem cor, sem som, sem odor, sem objetos para explorar, empobrecimento sensorial de uma escola, o que nos remete para os equipamentos, nos remete para a própria construção e os espaços da própria escola, tem uma importância capital para o cérebro. O cérebro compensa muitos efeitos de privações, de lesões ou de acidentes, mas, de facto, tem os seus limites. Daí a questão de evitar esses limites. O cérebro e a mente são um só, no fundo, não é? Emerge desse órgão, não é? Essa função que é única e irrepetível. Todo ser humano é único nessa dimensão. De que a aprendizagem tenha que ir a um nível de individualização mesmo. Ao estudo de um ser único. E, por isso, o professor tem que saber trabalhar com 30 alunos, que eu acho exagerado, sob o ponto de vista de turmas maiores. Portanto, as medidas políticas aqui podem matar tudo isto e pôr em jogo o cérebro das crianças e das gerações futuras. As turmas têm que permitir o número ideal de interações entre os pares, entre os alunos, porque se aprende muito uns com os outros na dinâmica de trabalho de grupo, mas também o professor ter condições de conhecer a história dessa criança e as características, o seu estilo de funcionamento, as suas áreas fortes, as suas áreas fracas, a sua zona de desenvolvimento proximal, ou seja, aquelas coisas que a criança pode aprender, não por ela própria, mas pela ajuda, exatamente, de um ser mais experiente. E, portanto, este processo, como é que o cérebro funciona, digamos, e obtém, retém e transforma a informação, nós chamamos de aprendizagem. Portanto, esse aspecto tem a ver muito com a noção de que a aprendizagem reconstrói e reestrutura os neurónios, que são essas células. Essas células não interessam porque falaste de um assunto muito importante, porque há uma produção de células, mas elas são exageradas, tem que haver depois uma poda,
Essa poda é uma espécie de jardinagem que se faz para as ervas daninhas serem retiradas. Isso no processo de aprendizagem é também muito importante, quase que há uma analogia interessante sobre isso. O jardim tem que ser tratado no sentido de manter a beleza e o colorido desse ecossistema propriamente. E, portanto, tem que ter a visão de que a aprendizagem é uma transformação micro e macro do cérebro. Quer dizer, é micro porque os dendritos, os axónios, que são os elementos que compõem essa célula maravilhosa que o ser humano possui em número incomensurável, que tem dendritos que recebem informação e, portanto, a sua arborização, o seu enriquecimento, a sua expansão é cada vez maior à medida que a aprendizagem ocorre, e depois tem um axónio, que tem que ser mielinizado para que a sua informação seja projetada com economia, velocidade e precisão. E, portanto, a aprendizagem realiza esse processo de economia funcional, não é? Que leva à eficácia do comportamento. Portanto, imaginemos uma criança a aprender a andar de bicicleta, nós teremos que a pôr na colocação de 3 fases fundamentais. A primeira é aquela em que a criança está confusa, exatamente, não é? Estranha-se, o tal estranha-se, tu falavas a imagem do poeta, que às vezes são transcendentes, porque a criança que está em cima de uma bicicleta, ela estranha o equilíbrio, ela estranha as informações que vêm do assento, que é a estrutura do seu corpo, digamos, os glúteos e a sua própria estrutura da bacia, que permitem o controle do seu tronco, que concedem-lhe uma noção de que, embora a bicicleta seja um instrumento complexo sob o ponto de vista do equilíbrio, ela tem que encontrar equilíbrio. E, portanto, esse momento é uma fase em que ela tem que ter apoios. Vygotsky, que é um autor muito importante na área da psicopedagogia, chamava scaffoldings, a tradução do que quer dizer em russo andaimes, para ilustrar a noção de que a criança precisa de andaimes para se construir. E, portanto, é quase ver um prédio precisa de andaimes para transportar a matéria-prima de uns andares de baixo para os andares de cima, visto que a gente tem que construir um prédio, digamos, dos seus fundamentos ao teto e não a começar pelo telhado, no fundo. Então, essa primeira fase, digamos, a criança está desorganizada, o cérebro está inseguro, o cérebro tem as emoções e todos os sistemas neuronais como que invadidos pela situação e que provoca esse desequilíbrio. Se for dada depois uma prática, a própria bicicleta tiver uns apoios, tiver 2 rodinhas atrás, para impedir que a criança caia e não sofra uma ferida, porque isso pode ser uma ameaça e, por conseguinte, pôr em jogo a continuidade dessa prática, porque dá origem a dor em vez de dar origem a prazer, a aventura, a curiosidade. Esse período, que é o período, digamos, de transformação, de reconstrução, de reestruturação das tais redes neuronais que estão, digamos, a construir-se no cérebro da criança, vão fazer com que essa prática permita à criança a gratificação, permita a autoestima, permita domínio do objeto. Quer dizer, na primeira fase é o objeto que se impõe ao sujeito. Mas a segunda fase, a criança está num diálogo com o objeto extremamente importante. As próprias informações proprioceptivas da pele dos seus pés. Os pés que, pelo seu movimento circular, produzem exatamente a energia que vai permitir o deslocamento no espaço com aquele objeto, vão trazer informações impressionantes ao cérebro, ao cerebelo, para que a postura da criança não se fixe tanto no objeto e que se liberte dessas informações e se oriente mais para o espaço.
As informações que estão nas mãos para, no fundo, desviar de obstáculos, de travar se houver um obstáculo que possa provocar um acidente, uma queda. E, portanto, essa fase exige muita proteção, porque senão as redes neuronais de aprender a andar de bicicleta não estão adquiridas e isso não permite que o sistema operativo tenha recompensas. O sistema permite perceber que aquele objeto não há ameaça, é um objeto que permite soluções a problemas e resolução de problemas e, resultado, a criança consegue resolver as suas dificuldades de equilíbrio nessa segunda fase. Não é? A terceira fase, pelas 10.000 horas de prática, alguns autores chamam a lei das 10.000 horas, para nós sermos competentes em qualquer atividade, ser músicos, ou tocar piano, ou até dominar esta máquina, como é a aplicação deste processo que tu dominas tão bem e que eu faço uso dele, que envolve essa automaticidade, essa fluência, essa facilidade, essa naturalidade de estar em cima de uma bicicleta. De tal maneira que depois o sujeito com que internaliza, encarna, põe dentro de si esse objeto na sua mente e é um sujeito totalmente diferente com a bicicleta ou sem a bicicleta. Ao ponto de o seu sujeito se prolongar no próprio objeto de bicicleta. E por isso as crianças, por vezes, terem depois, naquela fase da adolescência, fazerem aquelas piruetas, aquelas habilidades impressionantes em planos inclinados e com mortais e coisas impressionantes que envolve a tal excelência, a terceira fase da aprendizagem, que já é um instrumento automatizado e que já faz parte do sujeito. O sujeito é outro porque o desenvolvimento dessa competência foi, digamos, peneirando, podando determinado tipo de gestos desnecessários, foi, digamos que, aperfeiçoando, lapidando determinado tipo de informações, até que se cria a tal rede, digamos, neuronal, que esse enriquecimento, digamos, de comunicações de áreas do cérebro, que em vários pontos estabelece entre si uma combinação, porque os vários elementos que integram a informação do corpo e da bicicleta são distintos no cérebro. E o cérebro tem que depois criar essa rede neuronal para estabelecer essa competência. Isso chama-se, digamos, o neurodesenvolvimento, que ocorre com essa harmonia, essa dança, esse tango, esse se quisermos, esse samba, não é? Entre o cérebro e a experiência, no fundo, não é? Entre a criança e o seu corpo com o objeto de bicicleta, na relação com o envolvimento. E, portanto, os locais iniciais de aprender a andar de bicicleta têm que ser cuidados, porque senão, se pomos um princípio a andar de bicicleta numa zona em que pode haver um acidente em que a criança é atropelada, evidentemente que nós teremos aqui a aprendizagem posta em causa. Portanto, é preciso estruturar o envolvimento para que essa aprendizagem ocorra, é preciso enriquecer os componentes macro e micro desse andar de bicicleta. E isto envolve 3 fases. A mesma coisa eu podia estar aqui a falar da dislexia ou da lexia, da competência da leitura. Não é? Porque tem componentes, esses componentes têm que ser trabalhados de forma, digamos, componencial. Depois, a coordenação desses componentes pela prática acaba por se constituir, construir, reconstruir, reciclar, e a criança adquire essa competência, digamos, da leitura. Não é? A leitura tem, digamos, se quisermos em analogia com a aprendizagem da bicicleta, tem também 3 fases. Tem a fase da descodificação, e a criança tem que saber que agora uma imagem que é a letra que está impressa no papel faz uma figura e fundo que impressiona exatamente o sistema de captação sensorial, que é a visão, mas essa imagem tem que ter uma equivalência com qualquer coisa que já está armazenada no cérebro, que é exatamente um som que lhe faz, digamos, a irmandade, a descodificação.
própria. Portanto, a criança capta do livro optemas, que são unidades do córtex visual, porque os centros do córtex da visão têm que trabalhar na leitura, têm que ser trabalhados com pré-aptidões para chegarem a letras que são muito complexas, têm pontos, direções, rotações no espaço que têm que ser trabalhadas antecipadamente antes de chegar exatamente a esses objetos de arte. No fundo, cada letra pode ser concebida como um objeto, no fundo, que são denominados por optemas, porque são unidades independentes, não é? 26, se quisermos, que estão, digamos, reconhecíveis por representação mental no cérebro. Depois tem que ter conexão com um banco de dados fonológicos, os tais fonemas, porque cada letra tem um irmão gêmeo que é exatamente auditivo, para haver a descodificação. Essa descodificação vai levar tempo, assim como a criança a andar de bicicleta tem hesitação no equilíbrio, nos movimentos das pernas que são verticais, aos movimentos, digamos, horizontais das mãos, a combinação dos sons das letras, das sílabas, chegar depois às palavras e das palavras conseguir subdividir em componentes e ter essa competência macro e micro da palavra, a criança vai poder, com treino, com prática, com hábitos de leitura, com os pares, em 2 a 2, 3 a 3, em grupo, com a própria professora e com essa dimensão com os pais, a criança vai adquirir com o mesmo texto confiança, velocidade, segurança e, portanto, ela adquire a fluência. Não é? É com estas duas habilidades que a criança depois ascende àquilo que é o terceiro degrau da leitura, que é a compreensão. Portanto, descodificação, a fluência, a automaticidade e depois compreensão. Portanto, a criança tem que aprender a ler para depois ler para aprender. O que se passa no cérebro é impressionante neste. Provavelmente, fazer um bom leitor serão provavelmente 10 anos, no fundo. Não é? E, portanto, estas questões de pôr um processo de aprendizagem muito depressa, seguir metas e currículos, muitas vezes é, de facto, muito complexo. Ensinar a ler uma criança, é preciso perceber que é preciso entender o que é criança, no fundo. Portanto, ensinar matemática ao João, é preciso perceber de matemática e é preciso perceber do João. E essas duas dimensões são muito importantes para perceber o neurodesenvolvimento. Eu vou aproveitar aqui para desafiar aqui as pessoas que estão a ver-nos, e porque estamos também, pouco a pouco, aproximamos do fim desta palestra, haverá outras e vai ser uma sequência. Portanto, é naturalmente impossível partilhar dezenas de anos de experiência em 1 ou 2 horas, mesmo com toda a nossa boa vontade e todo o esforço. Mas vamos aqui, para já, colocar este desafio para quem quer ver estas questões debatidas, conhecidas, quem quer aproveitar a experiência que foi acumulada ao longo de uma procura e de uma prática ao longo de anos, que partilhe esta emissão, que partilhe este projeto e que, no fundo, faça viver estas possibilidades. Porque as pessoas estão, quanto a mim, na minha experiência, a tornar-se mais passivas. Tudo vem a ser recebido. Recebemos pela internet, recebemos um mundo, são milhões de coisas a serem recebidas numa pessoa só. O que para digerir exige bastante, não é? Absorve bastante este cérebro. Este cérebro precisa processar toda esta informação e integrá-la e encontrar o sítio certo para ela, senão vai entrar no tal terror que falavas e vai entrar na paralisação. A paralisação que é tão perigosa, tanto para as crianças como para os próprios educadores e professores. Paralisam porque o mundo é tão complicado e torna-se tão difícil que não chegamos lá. Então, paralisamos. Portanto, para que isso não aconteça,
partilho também esta emissão, ajudam-nos aqui a criar estes espaços que são espaços de conhecimento, espaços que irão fazendo a sua evolução e ponham os seus gostos, façam chegar aos amigos, porque é assim que neste momento podemos usar este canal de comunicação da net, não é? Tornando-o valioso, tornando-o interessante, tornando de facto algo que nos é útil. E que provoque, no fundo, a interação, porque o berço da neuropsicopedagogia está, deste ponto chave que estamos aqui agora a tocar, não é? Que tu, de forma intencional, tens provocado desde o início da nossa comunicação, que é a interação. Quer dizer, eu estou aqui numa espécie de transmissão da cultura sem ter depois do outro lado exatamente as dúvidas, os questionamentos que vão permitir exatamente essa interação. Haverá que, neste processo, transmitir alguns dados do nosso conhecimento que possam depois permitir um maior diálogo construtivo, crítico e criativo para perceber e terminarmos, digamos, esta nossa intervenção com mais factos sobre o cérebro. Apenas dizer que não se podem estragar tantos cérebros em Portugal, nas nossas escolas. Os indicativos de insucesso escolar, de abandono escolar, nem que seja 1%, é exatamente o falhanço de uma geração que não conseguiu exatamente criar condições de realização, de desenvolvimento de competências, de inclusão social às gerações vindouras. Nós teremos, portanto, uma grande responsabilidade, desde os políticos aos professores, aos fazedores, digamos, do saber, a capacidade desse fazer saber, caber depois a outra componente que é saber fazer, quer dizer, ok, nós estamos a desenvolver esse conhecimento, mas temos uma necessidade muito grande que esse conhecimento tenha aplicabilidade e que, no fundo, essa aplicabilidade faça luz e facilite a aprendizagem das crianças e o ensino dos professores. A tornar, no fundo, os professores pessoas mais realizadas pela sua missão, que já se disse outrora, uma missão de facto transcendente, mais nobre das profissões, como dizia Montessori, mas evidentemente aqui evocar que é preciso hoje olhar para um novo conhecimento que pode ajudar muito para transformarmos o clima das escolas, o seu ambiente emocional, os seus equipamentos, os seus recursos de enriquecimento, melhorarmos de facto as competências, a colaboração, a co-construção do conhecimento dos professores, de uma equipa que tem uma missão, essa missão que faz parte de vestir a camisola por determinados valores, que são exatamente a missão da escola, e depois olhar para o conhecimento com uma estratégia, digamos, de acessibilidade, não como uma escada em que só alguns têm acesso porque são de graus muito elevados, mas como uma rampa em que há ajudas, há apoios, há suportes, há próteses, há, digamos, condições de poder, digamos, otimizar o potencial de um ser humano. Nunca é uma perda de tempo maximizar o potencial humano de cada ser humano é portador. Não é? Nascemos para ser génios e, portanto, a genialidade conquista-se, envolve intencionalidade da parte de quem transmite e vai envolver paixão e intencionalidade e mentalidade e prática de quem aprende. E isso vai ser exatamente um motivo de uma próxima conversa, porque ao falarmos e terminarmos nestes factos sobre o cérebro, nós vamos agora dar uma outra visão de como é que esse cérebro tem uma história e como é que esse cérebro se vai modificando
aprendo. Ele é um cérebro, primeiro, muito centrado no corpo, como uma linguagem gestual, uma linguagem corporal, que ainda hoje é universal, e depois sobe a um outro patamar, que é uma linguagem falada, e depois ascende a outros 2 patamares complicados, que será uma linguagem escrita e uma linguagem quantitativa ou matemática. E é essa hierarquia, essa complexidade, essa organização que está em jogo com este órgão da aprendizagem plástico, que depende muito da emoção, porque a emoção pode sequestrá-lo, pode imobilizá-lo, não é? E, portanto, a importância de dar exatamente ao cérebro as condições que permitem que ele auto-organize por si próprio, que se auto-regenere, que se auto-reconecte, para permitir que cada ser humano tenha direito à felicidade, porque, no fundo, a felicidade tem muito a ver com a expressão máxima do potencial que este órgão pode trazer para si e para a comunidade em geral. Pronto, este foi apenas o começo desta, digamos, universidade aberta para o mundo, porque tivemos hoje aqui esta palestra que tu destes sobre toda uma série de questões sobre esta palavra, que são designadas aqui por esta palavra difícil, neuropsicomotricidade, mas que, de facto, é uma palavra importante, porque aqui nos reúne os vários conhecimentos e nós hoje estamos cada vez mais a fazer estas ligações que transformam em algo muito maior, porque estes conhecimentos dispersos acabam por nos perder um pouco. Quando eles se reúnem, eles tomam uma dimensão e uma força e uma utilidade prática que, de facto, é muito grande. A Casa das Artes e Conhecimentos contigo tem aberto esta universidade ao mundo. Eu congratulo as pessoas que aqui têm estado a ver-nos e que têm partilhado, tanto em Portugal como no Brasil, como provavelmente, não estou certo, se em Angola, Moçambique, todos estes vários sítios neste mundo que se abrem graças a este lado mais positivo e mais poderoso da internet, mas pronto, também confiar que depende de vós esta continuidade, porque é necessário partilhar, é necessário aqui colocar questões, podem colocá-las já aqui. Apareceram várias vezes o e-mail do professor Vítor da Fonseca, é uma facilitação, podem pôr as questões, nós podemos preparar-nos, podemos fazer aqui esta abertura para o mundo de uma forma muito mais interessante, muito mais adequada às necessidades. Eu acho que há que ultrapassar uma certa passividade que às vezes se instala em nós, de ficamos em frente do computador, do televisor e tudo recebido, tudo chega para nós e estamos bloqueados por tanta informação e receosos de nos mostrarmos, de que possamos, se calhar, dizer algo errado ou não estar no momento certo ou qualquer coisa, e que há um acréscimo de, desculpem lá este incómodo, não é incómodo, é a necessidade vital de fazermos crescer as coisas que comuniquem. A comunicação tem 2 sentidos. Quando começamos a deixar que ela só funcione num sentido porque há tanto barulho e não queremos levantar as nossas vozes, então vamos ficar silenciosos e vamos queixar-nos no silêncio de que os nossos filhos não têm as condições que nós gostaríamos que tivessem, que nós, professores ou educadores, não estamos sobrecarregados e não sabemos o que fazer, porque há soluções, porque há possibilidades e este canal está aqui aberto. É um canal que fala de artes, fala de ciências, liga estas 2 coisas, como tu tão bem ligaste ao longo desta palestra, e que é tão importante, portanto, que se utilize agarrando-a com a nossa ação. Porque, caso contrário, irá ser mais qualquer coisa que se perde no universo da vida, e nós temos que agarrar. Se gostam, partilhem, comentem, cheguem até nós, porque serão bem-vindos. Muita gente aqui passou. Tenho pena que não tenha havido ainda mais comentários. Eu penso que há aqui uma certa inovação
neste tipo de comunicação que abrimos, apesar de já haver tanta coisa, mas estamos aqui a abrir a universidade mesmo. Estamos a tornar a universidade acessível a muita gente. E bem sei que todos nós vamos acompanhar estas palestras de formas diferentes, mas pouco a pouco, aquilo que primeiro se estranha, depois vai se entranhar e vai se tornar, de facto, mais útil nas nossas vidas. Queres terminar, então? Então, no fundo, esta mensagem tão rica no fundo, do que é este processo de ensino e aprendizagem que aqui nos encontramos, é exato esse vai e vem entre seres humanos e, consequentemente, aquilo que a gente transmitiu agora por interação com as pessoas interessadas, que surge. Portanto, nós estamos disponíveis a todas as questões que forem colocadas para o nosso endereço, a gente reuni-las-á para depois conseguir realizar uma segunda transmissão e comunicação sobre estes temas, baseando já em necessidades, conhecimentos, ideias, críticas que nos possam ter colocado sobre o que foi transmitido. E se calhar algumas das coisas não são tão diretas para vós, que estão aí desse lado, mas são para amigos, para colegas, para pais e para filhos que estão interessados em conhecer mais sobre estas áreas. Portanto, aqui fica um abraço, um agradecimento por toda a participação, mesmo de assistência e de partilhas que houve, partilhas aqui que eu percebi, muito, muito interessantes, muito valiosas, que são, digamos, o arrancar deste projeto Algo Piloto com as suas necessidades, as suas vitórias, as suas carências, mas que continuará graças a vós, porque do nosso lado, como já viram, estamos cá. Não é? Portanto, um grande abraço e até à próxima. Fiquem bem.